Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 20. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu me recompor que eu estou emocionada com o texto. Ai, ai.
Vamos lá! Bom dia, minha irmã! Bom dia, meu irmão! Hoje é dia 27 de maio de 2023. É sábado. Sábado é dia de contemplar a beleza do Senhor na nossa vida. Contemplar a obra do Senhor. Hoje é dia de você ir aí de frente ao espelho e contemplar a maravilha que o Senhor fez, porque a gente sempre fala, né? Sempre se remete a Gênesis capítulo 1, que no 7º dia Deus descansou. Descansar ali não é porque Deus estava cansado, porque ele revigora as forças do cansado. A gente já vai falar o versículo daqui a pouco, porque a gente renova nossas forças no Senhor. Então, ele não estava cansado. O descansar ali é contemplar toda a maravilha que ele tinha criado, toda a sua obra. Então, hoje é dia de descansar em Deus, contemplando a obra que ele tem realizado em nossa vida e, claro, encher nosso coração de fé, de gratidão, de alegria, né? De esperança, de vitória, da companhia de Deus, de renovação de forças. É isso aí. E é isso que eu desejo para você que faz aniversário hoje, 27 de maio, e para cada um de nós. Vamos lembrar primeiro do aniversariante de ontem, o irmão Luiz Simas, diácono da minha comunidade de fé lá em Saquarema. Então, irmão Luiz, Deus te abençoe de uma forma muito especial. Você, a esposa, os filhos, a família. Deus te abençoe, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida, na comunidade de fé, a que a gente faz, da qual a gente faz parte, tá bom? E hoje, 27 de maio, é aniversário da Valéria Anchieta. Ela é Anchieta, mas ela é lá de Saquarema. Se eu não me engano, a Valéria é de Palmital. Então, Valéria, ó, um beijão no teu coração. E lá de Saquarema também, eu ia falar lá de Anchieta, lá de Saquarema também a irmã Thalita, essa jovem linda, essa mãe linda, essa mulher linda. Então, Thalita, ó, minha amiga, Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse dia. E ó, essa leitura aí foi para você também, tá bom? De forma especial. E hoje é aniversário também do Rauli, que foi meu aluno também no seminário. Um abração para você, Rauli, Deus te abençoe. E hoje é aniversário também, deixei por último, do Juan. Ah, que eu não vejo há um tempão. Juan, o marido da Carol, esse jovem lindo. E ela também, gente, é um casal muito fofo. Sabe aquele casal fofo? São eles. Então, Juan, Deus te abençoe. Trabalhei muito com o Juan ali, com os jovens ali na Catedral Metodista, aqui do Rio. Então, um beijão para você, para Carol. Tá bom, Juan? Deus te abençoe mais e mais. Hoje, que é teu aniversário. E você que faz aniversário cujo nome eu não falei, Deus te abençoe também hoje de forma especial com, vamos lá, renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Deus te abençoe com fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deus te abençoe com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Deus te abençoe com gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 18. Deus te abençoe com a sua companhia e a sua vitória. Que diremos, pois,
À vista destas coisas, se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. E Deus foi por Ana, e Deus, mãe de Samuel, e Deus é por você e pela sua família, minha irmã e meu irmão. Deus é por mim e pela minha família. E esse texto é lindíssimo, tanto que eu me emocionei, porque não sei se você sabe, Deus atendeu a oração de Ana lhe dando Samuel. E ela, vamos para o que aconteceu depois desse fato aqui. E aí, realmente, ela desmamou Samuel e entregou. A gente não sabe de quanto tempo foi esse desmame, porque você aí, né, pode perguntar aí a sua avó, né, aí, ou bisavó, se ainda é viva, tal, que antigamente o desmame era aos 2 anos de idade, tá? A criança mamava até quase os 2 anos de idade, não é? Não pensa num desmame dos dias de hoje, não, tá? Que Ana levou Samuel com meses, né? Ah, desmamou com 4 meses, desmamou com 6 meses, foi um bebezinho lá para o sacerdote Eli cuidar. Não, Samuel já deve ter ido já um garotinho, já andando, né? Já falando, tá? Por causa do desmame de antigamente. Então, ela desmamou Samuel e Deus deu para ela mais 5. E aí eu quero ler com você, vamos lá. Primeiro livro do Samuel, capítulo 2, tá? No versículo 20. Depois que ela leva, né? E aí Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal, ou seja, aquele já é grandinho, né? Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele, quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Aí eu li o versículo a partir do 18, tá? No versículo 20, Eli abençoava Eucana e a sua mulher, no caso Ana, e dizia, aí você não ouve mais falar da Penina, né? Que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Então tá falando de Ana. E voltavam para casa, verso 21. Diz 1 Samuel capítulo 2. Assim, o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Não ela engravidou, não é pretérito perfeito, é pretérito imperfeito, que significa uma ação contínua. Ela engravidava e ficava engravidando. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. O que eu quero dizer para você? Ontem eu estava num culto, numa comunidade de fé, em Mesquita, e hoje eu estou na casa de uma amiga, de uma irmã, fazendo a meditação. Você que está no YouTube, você está vendo que o cenário está um pouquinho diferente. Então, a pastora dizia, quando estava, né, ministrando o sermão, Ana era uma mulher, olha só, amargurada de alma, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ana era uma mulher angustiada de espírito, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Ela não diz eu estou, ela diz eu sou. No verso 10, com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Então, tem mais. No versículo 11, ela fala de aflição. Se de fato olhares para a aflição da tua serva, quando ela faz a oração ao Deus. Então, amargura de alma, aflição. Verso 15, eu sou uma mulher angustiada de espírito.
E verso 16, é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Essa é Ana. Só que aí a pastora dizia, não venha me dizer que Ana estava em depressão, porque ela não estava. Porque quem está em depressão não faz o que ela fez. Ela foi ao Senhor, ela foi orar, ela foi até o templo, ela se defendeu diante de Eli, quando Eli disse, você está bêbada, minha filha, larga seu vinho. E ela não saiu com 5 pedras jogando em Eli. Você pensa que você é quem? Você está me julgando? Ela não fez nada disso. Ela disse, não, meu Senhor, não é nada disso. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Não pense que a sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ela diz isso. Então, ela não estava revoltada da vida, né? Tratando mal a todo mundo. Ela nem ao marido, porque ela chora, ela não come. E aí o marido, Eucana, diz, Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ou seja, esse marido, apesar dela ser estéril, também não esculhambava ela, tratava ela bem. Ele amava, o texto diz, ele amava a Ana, mesmo ela sendo estéril. Então, ela não estava em depressão, ela não estava revoltada da vida. Ela estava aflita, angustiada e com amargura de alma e ansiosa. Era isso que estava acontecendo com ela e que a gente identifica no texto, tá? Então, a gente precisa ter cuidado quando estiver lendo e cuidado com o que a gente fala acerca do personagem bíblico e aprender com o personagem bíblico. Com tudo aquilo, ela não jogava pedras em volta. Pelo que mostra da personalidade de Ana, ela não jogava pedras nem na Penina, que ficava perturbando a vida dela com eu tenho, você não tem, porque a Penina tinha filhos e a Ana não tinha. E diz que a Penina irritava a Ana, e isso era um movimento contínuo. E o texto bíblico diz, no versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 1. Isso acontecia ano após ano. Por isso, por ser irritada pela Penina, Ana se punha a chorar e não comia nada. A Ana segurava a onda nela, né? Aí para as psicólogas de plantão, né? A Ana devia ser a melancólica, né? Aquela que não responde, não joga 500 pedras em volta de ninguém. Ela segurava a onda com ela e ela orava ao Senhor. E aqui chega num ponto que ela nem profere palavra. Ela ora no coração ao Senhor, né? Ela ali no pensamento, e a boca só se move a ponto de Eli desconfiar que ela estava bêbada. Que ela não fazia as orações, ó Senhor, não, era com ela e Deus. Então, olha quanta coisa a gente aprende aí com Ana, né? Esse comportamento no Senhor. E aí, vamos às coisas. Ela fez um voto, e aí a primeira coisa, verso 9, ela se levantou depois de ter comido e bebido. Então, ela comeu, ela bebeu, ela se levanta e ela vai e orou ao Senhor, chorou, fez um voto e disse, eu vou dedicar, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. E verso 12, ela continuava a orar, ela orou e ela continuava a orar, falando em seu coração. E ela derramava a sua alma diante do Senhor. E ela continua orando, tanto que o Eli fica olhando para ela, porque aquela mulher já está um tempão parada, sem proferir palavras, só mexendo a boca. Aí o Eli dá uma palavra para ela, que é a palavra para a gente.
Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu quero falar essa palavra para você hoje, minha irmã e meu irmão. Fica em paz e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu, tá? Que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela segue o caminho. Esse versículo é lindíssimo. Ela come alguma coisa para mostrar, né, que a tristeza está indo embora. E o seu semblante já não era triste. Se nessa manhã, ou nessa hora em que você abriu aqui a meditação, você começou com um semblante triste, eu tenho certeza que a partir desse momento, você vai crer nessa palavra. Que fique em paz e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. E o teu semblante não vai ser mais um semblante triste. Eu espero que você tenha falado um amém aí do outro lado, tá bom? Por isso eu te dei um tempinho. Mas tem mais coisa no texto, tá? Eles se levantam de madrugada, eles adoraram. Então a Ana adorou. Então adore ao Senhor nesse dia. O texto diz que eles voltaram, o Eucana teve relações com ela e o Senhor se lembrou dela. Então faça a sua parte, eles fizeram a parte deles. E o Senhor se lembrou da Ana e ela concebeu. E aí ela deu para o filho o nome de Samuel, ou seja, Shemuel. El é Deus. E Shemu, né, é do verbo, é do Shema, né, do ouve Israel, obedece Israel. E aí tem uma, né, ou seja, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E ela diz, do Senhor o pedi. Então ela pediu e o Senhor ouviu, porque Shemuel significa isso, Deus ouviu. Então ela pediu, Deus ouviu e Deus deu o filho para ela, tá bom? Peça a Deus. Não precisa, eu e você, a gente não precisa pedir a ninguém. Só se Deus falar, vai lá e fala com aquela pessoa. A gente precisa pedir a Deus. Eu e você não precisamos jogar nossa amargura, aflição, ansiedade em ninguém, porque a Ana não fez isso. A gente precisa pegar nossa amargura, nossa aflição e nossa ansiedade e derramar diante do Senhor. A nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, as situações, os enfrentamentos, as questões, os desafios. Isso a gente derrama diante do Senhor. Tá bom? Vamos ler a meditação da nossa irmã Patrícia, que é lá de Sorocaba, de São Paulo, aqui no Brasil, cujo título é Jesus fala conosco. A epígrafe é o versículo 27, era de 1 Samuel capítulo 1, era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Isso ela vai falar para o Eli, quando ela vai devolver o Samuel depois de desmamado. Diz a Patrícia, tentei engravidar por 4 anos e cada fim de ciclo trazia um resultado negativo e uma grande tristeza para meu marido, para mim e para toda a família que orava por nós. Ouvi vários médicos dizerem que eu não tinha nada de errado, que eu só engravidaria fazendo uma fertilização in vitro, mas meu coração dizia que eu não deveria fazer. Orei muito, pedi muito, mas depois de um tempo perdi minha esperança. Estava convencida de que eu não seria mãe. Ao viver esse tremor na minha fé, em um momento íntimo de oração com Deus na igreja, chorando muito, perguntei, meu Deus, por que o Senhor põe esse desejo de ser mãe no meu coração se não consigo engravidar? Por que não escutas a minha oração?
Foi nesse momento que eu ouvi Jesus sussurrando em meu ouvido: calma, filha. Pois é. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Se há um desejo no seu coração que Deus põe, tenha certeza, Ele vai cumprir, tá? Aí você diz assim: Alessandra, você está falando isso, mas você já cansou de falar que você não tem filho, que você não é casada? Pois é. Então, um dia o desejo era meu, não era Deus que tinha colocado no meu coração. Até que um dia eu fiz uma oração oposta ao que a Patrícia fez. Eu falei: Senhor, olha só, tira esse desejo meu de ser mãe, para que eu não fique mais entristecida com isso. Tira isso de mim. E Deus tirou. E eu tô feliz e contente. Eu já te falei que eu ganhei uma filha, né? Que é a minha mãe. Então a minha maternidade está sendo plenamente exercida. Esse ministério, tá bom? Então Deus realiza com cada um de nós de maneira diferente e alegra o nosso coração. Vamos terminar aqui. Diz a Patrícia: apenas 3 dias depois, fiz um teste de gravidez e recebi o diagnóstico positivo. No momento da minha oração, diz ela, Deus já tinha feito um milagre em mim. Ela já estava grávida. Hoje tem o meu Rafael, que significa Deus cura. Mesma coisa, El é Deus e Rafa é curar, né? Deus me permite viver a maternidade de tal maneira que eu nunca me esqueço que esse é o maior presente que Ele podia me conceder. O Deus cura está entre aspas. Vamos orar com a Patrícia? Jesus, que possamos estar sempre atentos à Tua voz e viver na certeza de que Tu nos ouves e não nos abandonas jamais. Em Teu nome, amém. Pensamento para hoje: Deus sempre ouve nossas orações. Ele sempre ouve. Ele é Pai e, como tal, nos olha com amor e misericórdia. Oremos pelas mulheres tentantes, né, que são as que amamentam, e gestantes, as grávidas. Senhor, nós oramos nessa hora por todas essas mulheres, as que amamentam, as que geram. Senhor, que o Senhor as abençoe nesse dia de forma especial. E que o Senhor abençoe também de forma especial o irmão Luiz Simas, o Juan, também a Carol, a Thalita, o Rauli e a Valéria, Senhor. E todos os outros irmãos e irmãs que estão ao alcance da minha voz e completam mais um ano de vida nesse 27 de maio. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Excelente sábado, excelente fim de semana. Deus te abençoe. Amém.